O reverendo Lugero, nesse momento, estará com a palavra e trará a palestra à igreja. Com muita alegria nós recebemos o Senhor e que Deus possa nos iluminar através da sua palavra. Irmãos queridos, o privilégio é todo nosso de poder voltar a esta igreja na qual eu estive presente há alguns anos atrás, e tempo muito feliz, muito precioso, e eu gostaria então de convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro. Eu farei a leitura deste primeiro capítulo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas
pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Texto maravilhoso, que provavelmente seja muito complexo nós tratarmos de todo o seu conteúdo na noite deste dia, mas que se fundamenta num ponto que é a razão, na verdade, de toda esta carta: o Evangelho pregado no meio do sofrimento. Irmãos, durante anos eu tenho tido o privilégio de pregar expositivamente, livro após livro, capítulo após capítulo, porção após porção. De repente eu decidi pregar sobre alguns temas. Parei, depois de pregar 4 anos e 8 meses sobre o livro dos Salmos. As pessoas iam na nossa igreja e achavam que eu só sabia pregar sobre o livro dos Salmos. Preguei sobre os 150 Salmos e alguns dos Salmos. Eu não tive condições de pregar um sermão só. Salmo 51, por exemplo, preguei 8 sermões. Então, anos a fio pregando o livro dos Salmos. Mas decidi pregar sobre outros temas. Preguei sobre a justificação pela fé, que é, na verdade, a doutrina fundamental que deu motivo à reforma protestante do século XVI. E nós, os crentes, especialmente os presbiterianos, precisamos conhecer com mais acuidade, com mais profundidade, esta preciosíssima doutrina. Amanhã eu vou falar um pouco sobre ela. A grande maioria de nós, os presbiterianos, desconhece esta doutrina, mas é a doutrina fundamental que Lutero entendeu claramente ao estudar a carta de Paulo aos Romanos. Ele foi professor durante muito tempo do livro dos Salmos, e ali ele encontrou também aspectos desta doutrina, mas depois ele foi dar aulas no Novo Testamento, e pregando sobre a carta de Paulo aos Romanos, ele entendeu essa doutrina, e foi por causa deste seu entendimento que ele então foi convocado à dieta de Worms, aonde ele teve que se defender, e aí então eclode a reforma protestante do século XVI. Parei de pregar sobre determinados temas assim, aí eu voltei. Falei para minha esposa, falei: querida, eu vou voltar a pregar expositivamente. Capítulo após capítulo, texto após texto. E veio no meu coração, na metade do ano passado, a possibilidade de pregar então sobre a primeira carta de Pedro. Comecei a me preparar. Mal sabia eu que no momento em que eu iria começar a pregar esta carta, eu estaria pregando para mim mesmo. No final do ano passado, de repente a minha esposa começa com uma dor nas costas. Fomos ao médico. O médico a examinou, fez vários exames laboratoriais e não se descobriu o que ela tinha. Imaginava-se que ela tinha um problema na coluna.
Então recomendou-se que ela fizesse fisioterapia. Saiu do hospital depois de 3 dias, internada, e foi fazer fisioterapia. Fez 3 sessões de fisioterapia. A fisioterapeuta disse para ela: Regina, você deve procurar novamente o seu médico. Você está com um problema que a fisioterapia não vai resolver. Meu genro, que é médico, e vendo a situação, achou que ela deveria buscar um especialista. Fomos a um especialista. O especialista disse: olha, vocês precisam procurar um hematologista. Rapidamente encontramos um hematologista e ele a atendeu. E ele então, olhando os exames, ele disse o seguinte: eu não posso dar o diagnóstico conclusivo, mas eu sei o que você tem. E aí ele citou um nome que entrou no nosso ouvido aqui, saiu por aqui, e a gente mal podia entender o que estava acontecendo. Você tem mieloma múltiplo, mas eu vou encaminhar você a uma especialista. No dia seguinte nós fomos à especialista. Naquela noite eu imaginava que a Regina não tivesse olhado no Google para saber o que significava tudo aquilo, mas eu olhei. E a esperança do meu coração de que não fosse o que eu tinha lido. Fomos à médica. A médica olhou os exames e disse: olha, faltam ainda 2 testes laboratoriais, mas eu posso dizer o que você tem. Você tem mieloma múltiplo. Nós ficamos gelados. O médico perguntou: vocês querem fazer alguma pergunta? A médica perguntou: vocês querem fazer alguma pergunta? Nós não sabíamos o que perguntar. Então ela disse assim: então eu vou dizer o que é. Eu vou dizer qual é o tratamento. E eu vou dizer as consequências. E ela cortou rente. 15 dias depois, a minha esposa faleceu. 2 dias antes, a minha neta nasceu. E eu estava pregando sobre esta carta. A importância da ação de Deus no meio do sofrimento. Entender que Deus tem propósitos na angústia da nossa jornada sobre a face da terra. Que nós, os crentes no Senhor Jesus Cristo, não vivemos numa redoma protetora de vidro. Nós ficamos doentes também. Nós sofremos decepções também. A morte bate também à nossa porta. E ao começar a estudar esta carta com a minha igreja, eu tinha convicção plena de que eu não estava pregando para a igreja. Eu estava pregando para a igreja. Mas antes de pregar para a igreja, eu estava pregando para mim mesmo, buscando de alguma forma encontrar um lenitivo, um bálsamo para minha dor, a maior tristeza que eu passei em qualquer outro momento da minha vida. Pedro está se dirigindo àqueles que vivem na dispersão. Estão, na verdade, espalhados por uma região grande. São forasteiros.
Na verdade, eles perderam as suas casas, perderam as suas origens, perderam os relacionamentos familiares, muitos expulsos lá de Jerusalém, lá de Israel, experimentam agora o que significa ser um povo peregrino, forasteiro, mequetrefe. A primeira coisa que Pedro insiste é restaurar a identidade deste povo, porque via de regra, você sabe disso, aquelas pessoas aqui com cabelos brancos sabem provavelmente mais ainda, apesar que muitas mulheres aqui já deveriam ter cabelo branco, mas não tem, mulher não fica com cabelo branco nunca, não é verdade? Então, veja só, nós sabemos que o sofrimento muitas vezes rouba a nossa identidade. Estamos vivendo num período em que o Evangelho está sendo anunciado nesse sentido: pare de sofrer. Quando o Senhor Jesus Cristo jurou que no mundo nós haveríamos de ter tribulações, sofrimentos, angústias de alma, que a nossa salvação, o Evangelho que nos foi pregado, não prometeu para nós uma vida fácil. Na verdade, afirmou que a nossa salvação ainda não está completa. Nós fomos salvos na esperança de sermos salvos. Enquanto nesta jornada nós é como o povo que atravessa o deserto, nós temos um maná, mas ainda não entramos na terra prometida. O maná que desceu do céu é o pão da vida. E o pão da vida com o qual nós nos alimentamos é extraído da palavra de Deus. A palavra de Deus é que é o lenitivo para o nosso coração. Eu tenho a impressão, meus irmãos, que se não fosse a Bíblia, se não fosse o consolo das Escrituras, eu ficaria louco. E no consolo das Escrituras eu encontro a restauração da minha identidade. Porque enquanto sofremos, nós vamos pouco a pouco perdendo a nossa identidade. Dá a impressão de que Deus efetivamente nos abandonou, que as nossas orações não passam de meras quimeras, palavras soltas ao ar, quando é difícil manter a nossa fé. E então Pedro diz: vocês na verdade têm uma identidade. Vocês provavelmente não possam aquilatar isto, mas isso precisa ser percebido de imediato. Vocês são eleitos. Eleitos desde a fundação do mundo. Irmãos queridos, a nossa eleição não está baseada no fato de que Deus olha para nós e encontra em nós alguma coisa admirável. Não! Que Ele olhou para nós e viu em nós alguma coisa amável. Não! Que Ele olhou para você e viu alguma coisa justificável. Não! A nossa salvação, a nossa eleição, a nossa escolha está baseada em realidades
fora de nós. Não há nenhuma razão para que Deus nos ame, mas Ele cria razões fora de nós para nos amar. Não há nenhuma razão para que Deus nos justifique, mas Ele cria fora de nós justiça que jamais será nossa. Não é a justiça que Deus olha, conta em nós, mas é a justiça que está fora de nós, pela qual Deus declara a nossa justificação. E de repente, no meio de tudo isto, o apóstolo Pedro afirma que existem duas realidades paradoxais, que na verdade, meus irmãos, não se harmonizam. Estas duas realidades não se colocam de tal maneira que uma faça entender a outra. Não! As duas realidades são mantidas não propriamente em fusão, mas estas duas realidades são mantidas em tensão. Quando ele diz, descrevendo os motivos da nossa exultação, ele diz assim: nisto exultais. Ele fala a respeito de realidades espirituais que nos estão garantidas fora de nós, em Cristo. De repente, uma palavrinha que parece ser uma palavrinha idiota, porque tudo isto que produz exultação nos derruba por terra. A palavra embora. Viu o texto? Nisto exultais. Embora. Você percebe que o apóstolo Pedro vai usar uma série de palavras aqui, nos preparando, porque o tombo é grande. Ele nos prepara, embora, olha só as palavrinhas usadas. Ele diz assim: embora, no presente, por breve tempo, se necessário. Percebeu? Pedro está preparando a gente para o choque da realidade. E enquanto ele diz que a nossa alegria é mais do que alegria, é exultação, ele afirma, nisto nós exultamos. Ele diz que a nossa tristeza é mais do que tristeza, é contristamento. Irmãos queridos, só o crente pode experimentar este paradoxo. Duas realidades que na verdade não se harmonizam, mas que se chocam e que são mantidas em tensão, sem que nós fiquemos esquizofrênicos. Percebeu? O crente pode exultar e ser contristado ao mesmo tempo, sem ficar louco. Eu sei, e eu sei que você sabe, quantas vezes, nos momentos mais angustiosos da nossa vida, quando o nosso coração é apertado, e quando nós pensamos que somos órfãos neste mundo, que Deus nos abandonou, Ele ainda assim restaura-nos a identidade. A gente não fica louco? É interessante, não é mesmo? Porque dá a impressão de que nestas horas o agir de Deus é ainda mais profundo, mais poderoso.
porque nós nos tornamos ainda mais carentes, necessitados. Então, humilhados na presença de Deus, a gente faz coisas que a gente não faz normalmente, se debruça diante de Deus, em orações genuflexas, não é mesmo? Oh Deus, socorro, vem em meu auxílio. O sofrimento muitas vezes, irmãos, nos faz pessoas que precisam compreender a sua carência pessoal. Eu estava conversando com meu irmão. Eu amo meu irmão é um homem crente, uma pessoa extraordinária, mas de repente falando tanta bobagem, falando tantas coisas assim a respeito de Deus, da sua fé jogada no lixo. Aí nós entramos no restaurante, fomos almoçar. E eu disse para o Paulo Rubem, eu posso orar? Por favor, meu irmão, nós somos crentes, né? Aí eu orei, ó Deus, protege-nos de nós mesmos. Porque o sofrimento, meus irmãos, pode nos fazer boçais. Ou o sofrimento nos humilha, ou o sofrimento nos faz boçais. De tal forma que a gente diz, eu construirei ao meu derredor uma muralha, e eu não vou sofrer mais. Eu vou me proteger. E quando nós fazemos isto, irmãos queridos, nós construímos o nosso próprio mausoléu. O sofrimento, na verdade, tem um propósito divino. Este propósito divino não é nos provar, preste bem atenção, para que Deus então, nos provando, a gente possa então ser aprovado. Não. Nem longe, definitivamente. Os sofrimentos têm outro propósito. Lembre-se o seguinte, logo depois da queda dos nossos primeiros pais em pecado, Deus não prova mais a humanidade. Nós estamos reprovados. Eu e você nascemos reprovados. Deus não nos prova mais. Deus não nos testa mais. Porque todo teste a gente tira 0. O que Pedro está falando então? Ele está falando a respeito do valor da nossa fé. E o valor da nossa fé é provado, agora preste bem atenção, entre um provar e um provar. A provação, o provar de nossa fé, não é para que nós nos mostremos aprovados, mas é para que nós possamos ser, por Deus, depurados. Ele nos leva agora ao mundo da metalurgia. Ele está falando a respeito do ouro depurado. E o ouro depurado pelo fogo. E pode ter certeza de uma coisa, Deus é o ourives por excelência. Ele sabe qual a temperatura. Meus irmãos, muitas vezes eu tenho orado a Deus dizendo, ó Deus, abaixa a temperatura. E Deus, em vez de abaixar a temperatura, porque Ele é o ourives por excelência, Ele aumenta a temperatura, para que o ouro seja depurado, e as escórias sejam lançadas fora. Ele está produzindo a coroa do Redentor.
E a coroa do Redentor é a sua noiva. É por isto, irmãos queridos, que o evangelho que Pedro prega é um evangelho segundo o poder de Deus e os métodos de Deus. Deus sabe o que faz. Eu não sei porque Deus aumenta a temperatura, mas eu sou informado aqui que Ele faz isto porque eu sou mais precioso do que o ouro depurado, para que o valor da nossa fé redunde em honra, glória e louvor na manifestação de Jesus Cristo. Irmãos queridos, é bom sermos informados a respeito destas coisas, na verdade. É bom, para não ficarmos ignorantes quanto ao propósito de Deus. Ele haverá de manifestar o seu amor, porque aqueles que Ele elegeu, Ele santifica, Ele purifica. Ele nos ama. O evangelho do sofrimento é o evangelho também da graça de Deus, a manifestação do seu amor, provas inconfundíveis da sua delicadeza para conosco. Ele nos torcerá, Ele nos malhará, mas Ele jamais nos quebrará. É isso mesmo, meu irmão, minha irmã. É para este evangelho, o evangelho da graça de Deus, que entende o quão competente é o ourives e o quanto nós precisamos dele. Este evangelho, veja só que coisa impressionante. Este evangelho nos chama ao entendimento. O que nós estamos fazendo na noite deste dia é trazer à tona o entendimento. Nós precisamos entender isto. Veja só, por isso, ele está dizendo que estas coisas nos levam agora a consequências práticas. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Primeira coisa. É interessante, né? As versões mais antigas, reverendo, você se lembra? Dizia assim, cingindo os lombos do vosso entendimento. Engraçado, né? São certas expressões que a gente não entende muito bem, porque cingir significa colocar cinta. Cingir é colocar cinta no entendimento? Não. Pena que tiraram o lombos aqui, porque aí então a gente entende um pouquinho melhor. Nos dias de Pedro, os homens usavam túnicas compridas. Se eles quisessem correr, as túnicas certamente atrapalhavam. O que eles faziam? Levantavam a túnica e amarravam a túnica nos lombos, na barriga, para dar liberdade às pernas para correr. Irmãos, o nosso entendimento precisa ser livre. O nosso entendimento não pode estar fundamentado nas amarras das circunstâncias. A dimensão do nosso entendimento, na verdade, vai para além das circunstâncias. Sabe por quê? Porque as circunstâncias, via de regra, desmentem a Deus. É por isso que muita gente diz assim: nossa, se Deus existe, Ele permitiria isto?
como Deus existe e diz que é bom e permite que alguém nasça aleijado? Se Deus é bom, por que Ele permite a morte de uma jovem esposa? Isto se chama teodiceia. É a tentativa de justificar a bondade de Deus no meio do mal. Impossível! Porque na verdade Deus é tão bom que se Ele permite o mal, Ele tem propósitos bons. Eu não sei, mas eu sei. Este é o meu entendimento. E esse entendimento me diz que Deus é todo-poderoso. E esse Deus todo-poderoso é sábio. E esse Deus todo-poderoso me ama. Já pensou adorarmos um Deus todo-poderoso, mas que não fosse sábio? Seria uma coisa desastrosa. Eu não quero um Deus todo-poderoso que não seja sábio. Mas veja só, se Deus é todo-poderoso e ao mesmo tempo Ele é todo sábio, mas Ele usa essa sabedoria com frieza, nós estaríamos adorando o diabo. Mas este Deus todo-poderoso, que é sábio, me ama. E cingir o meu entendimento significa entender aonde está a intensidade deste amor, não a extensão deste amor. Não. As Escrituras dizem, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Não é de tal maneira, mas é de tal maneira. A intensividade do seu amor o levou às últimas consequências. A intensividade deste amor o levou a um amor incondicional. Ele me ama, mesmo que eu não seja amável. Ele jurou que a minha salvação está perpetrada, decretada, de tal maneira, é Cristo. Eu preciso cingir o meu entendimento, de tal maneira que eu possa compreender que este amor é um amor levado às últimas consequências. Ele atraiu a você com amor eterno, amor sacrificial, amor total, incondicional. Seu marido pode não te amar desse jeito, minha irmã. Quem sabe os seus filhos, papai, mamãe, não amam você desse jeito. Mas há uma fonte de amor que me ama desta maneira. E esta maneira é a maneira que eu preciso entender. Eu tenho uma identidade dada por um outro alguém. Veja só, ele acrescenta: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que os chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. E agora vem aqui uma paulada, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Irmãos,
Eu fico assim, embasbacado, eu fico assim, algumas vezes perturbado com certas declarações da Bíblia. Como é que eu posso ser santo como Deus é santo? Tem jeito? Então, se este mandamento é colocado aqui, e este mandamento não pode ser cumprido, eu preciso entendê-lo de uma outra forma. A santidade que Deus requer de mim é uma santidade por aproximação. Preste atenção. Quanto mais próximos do santo, mais santos nós somos. Eu dei um livro para um amigo meu, pastor amado, um homem de Deus, e eu escrevi: é bom estar junto de você, porque na presença dos santos nós somos santificados. Não é verdade? Não é mesmo? Entrei num táxi. E o taxista não demorou muito tempo, depois de uma conversa, um papo solto com ele, ele perguntou assim: moço, o senhor é crente? Mas eu sou. Sabe por que eu entendi que o senhor é crente? Pelo seu jeito de falar. É mesmo, não é não? Eu já entrei em muitas rodinhas onde as piadas eram piadas assim que a gente não pode contar para pessoas menores de 80 anos acompanhado dos seus avós. E quando eu cheguei, as pessoas disseram: vamos mudar a conversa. Não, não. A mulher crente, disse o apóstolo Paulo, santifica o marido que não é crente, e vice-versa. Por isso os nossos filhos são santos. Santidade por aproximação. Quanto mais próximos de Deus, mais santificação. Este é o Evangelho. O Evangelho que nos diz: não confie em você mesmo. Esse é o Evangelho que está nos afirmando que nós precisamos, na verdade, de um outro alguém. É por isso que a igreja é importante, porque aqui nós nos consolamos mutuamente. Deveríamos. Aqui nós, na verdade, confessamos os pecados uns aos outros. Deveríamos. Cuidado. Cuidado. De vez em quando a gente entra numa fria. Aqui nós nos edificamos mutuamente. Não há possibilidade de vivermos a nossa vida cristã na privacidade. É por aproximação. Esse é o Evangelho. Não é o Evangelho daqueles que estão na frente de uma televisão sendo edificados por Silas Malafaia. Impossível. É o Evangelho da confrontação, da aproximação e da confrontação. De tratar o outro merecedor da mesma misericórdia que eu tive. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o amontoado de pecadores alcançados pela graça de Deus. Aí Pedro continua. Veja só que interessante. Ele diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Em outras palavras, o Deus que nós adoramos é nosso Pai. Mas o Pai que nós adoramos é juiz. Nos orgulhemos
de nosso Pai. Admiremos o nosso Pai. O nosso Pai é nobre. Ele é juiz. Ele não é um qualquer. Mas o nosso Pai é juiz. E entendendo quem é o nosso Pai, que vai, na verdade, nos tratar de acordo com esta paternidade, nos orgulhamos no fato de que este nosso Pai é nobre, é juiz. E aí eu pulo. Conhecido com efeito, ele está falando a respeito do Evangelho, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, aí a aplicação agora prática. Todas estas realidades espirituais, das quais nós participamos, estão fundamentadas única e exclusivamente na obra de Cristo. Esta obra perfeita. A obra de Cristo é de tal natureza, que esta obra não depende sequer da minha decisão. Não depende. Você já pensou? Depois da obra perfeita de Cristo, cabal de Cristo, agora Ele entrega esta obra a que você decida. Que ridículo! Não! Nós fomos eleitos. Esta obra de Cristo, na verdade, é aplicada a nós por um decreto divino. E da mesma forma, quando nós fomos gerados, nós não participamos. Na regeneração, também não participamos. Você não foi salvo porque você decidiu-se por Cristo. Você sabia disso? Você foi salvo porque Cristo decidiu-se por você. Antes da conversão, a regeneração. Antes que você dissesse sim, Deus disse sim. E Ele agiu através da obra gentil, suave, quase que imperceptível do Espírito Santo de Deus, chamado de a pessoa incógnita da Trindade, a pessoa gentil da Trindade. Ele veio suavemente e realizou a obra da regeneração. E você foi inclinado então para Deus. Deus não esperou nada de você. Deus não o salvou porque você fosse salvável. Deus não realizou esta obra porque viu em você boas obras. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, imprestáveis. Mas a graça de Deus, independente de nós, realizou uma obra profunda e nos ressuscitou da morte para a vida. Então, vivos, nós dissemos: sim, Senhor, eu quero. Aí Pedro diz: este evangelho foi pregado, foi anunciado por Cristo antes da sua encarnação. Este evangelho, segundo o que nós lemos logo a seguir, foi anunciado por Cristo aos profetas. Foi o Isaías não teve aquele tchá, aquela luz, aquele entendimento. Não! Jeremias, Isaías, Moisés, Davi não tiveram esta percepção porque estudaram. Não! Da mesma forma que Pedro
obteve a declaração de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus então diz a ele: Pedro, não foi carne nem sangue que tu revelou. Irmãos queridos, preste bem atenção, esta obra é uma obra sobrenatural de Deus para a nossa salvação. Você não fez nada, Cristo fez tudo. Você não foi salvo porque você levantou a mão. Você não foi salvo porque você fez a oração do arrependido. Não! Você foi salvo porque Deus decidiu salvá-lo e levou às últimas consequências esta decisão. A obra perfeita, acabada, completada de Cristo, e a ela nada se acrescenta. Esta obra começada em nós é uma obra que vai nos levar a nos aproximar mais e mais de Cristo pela santificação, e vai nos levar a nos aproximar mais e mais dos outros em amor. Veja só, as características deste amor que a salvação produz: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal. Amor fraternal, meus irmãos, significa que todo mundo aqui é igual. Não tem aqui o reverendo e as reverências. Todo mundo aqui é igual. Talvez você não saiba. Quando o reverendo Ítalo pediu para que vocês, um pastor colega, orassem em meu favor, vocês não sabem o quanto eu preciso de oração. Talvez o que eu mais precise não é chegar à porta e alguém me cumprimentar e dizer assim: reverendo, que sermão maravilhoso. Não, mas que alguém chegue à porta e diga assim: reverendo, eu tenho orado pelo Senhor. Ah, meus irmãos, nós precisamos uns dos outros. Este amor tem que ser um amor igualitário. A graça de Deus na salvação nos fez igualitários. Nós todos somos miseráveis pecadores. Você não é diferente daquele que foi preso pela Lava Jato. Você não é diferente daquela que vende o seu corpo no meio da rua. Se porventura nós temos sido preservados, não é propriamente porque somos melhores do que os outros, é porque Deus tem mantido sobre nós a sua graça. Não venha com o dedo em riste, acusatório, menosprezando os outros. Tenha o seu coração firmado nesta graça bendita do Senhor Jesus Cristo. Amor fraternal. Diz mais, que este amor tem que ser um amor não fingido, sem fingimento, porque a gente sabe amar quando a gente finge com fingimento, não sabe? Ai, como você está linda hoje, combina tão bem o seu amarelo com abóbora. Na verdade, eu não quero propriamente fazer bem a outra pessoa. Eu estou querendo que a outra pessoa veja o quão bondoso eu sou. De tal forma que ela me exalte. Amor fingido. A gente é bom no amor fingido, fala a verdade. Amai-vos de coração.
Aqui Pedro está se referindo à anatomia hebraica. A nossa definição de anatomia do nosso corpo, a gente diz assim: os seres humanos se dividem desta forma: cabeça, tronco e membros. Judeu jamais fala isso. Judeu diz assim: cabeça, coração e entranhas. Cabeça é por onde a realidade exterior entra para dentro de nós, pelos 7 buracos da nossa cabeça. Coração nunca é centro dos sentimentos. Coração é centro das nossas decisões. Entranha é centro das emoções. Engraçado, não é mesmo? Eu, por exemplo, quando estou com saudades, perco a fome. Eu, quando estou muito alegre, morro de fome. Vocês estão olhando para mim e estão dizendo assim: esse menino está ficando muito alegre, não é não? Comendo muito, né? Não, você já percebeu isso? Que quando você está emocionado, aqui é que atinge as entranhas. Um menino judeu jamais diz para a namorada o seguinte: meu bem, eu te amo de todo o meu coração. Não fala não. Ele fala assim: meu bem, eu te amo de todo o meu intestino. É o centro das emoções. Agora, amar de coração é outra coisa. É uma decisão de amar. Eu amo de todo o meu coração, porque eu decidi amar. Eu decidi amar porque eu fui alvo de amor. E amor, com amor se paga. Quarta característica deste amor: ardentemente. Ardentemente. Ou melhor, expresse esse amor. Irmãos, nós estamos precisando de expressões de amor, não é mesmo? Tem gente que se acha o pior, a coisa mais detestável do mundo. Nós estamos precisando de amor. A cada palavra de disciplina ao seu filho, diga 10 outras palavras de amor. Entrou no gabinete pastoral um jovem. E eu disse para ele: João, qual o problema? Ele falou assim: é esse. João, eu odeio o meu nome. Meu pai, quando se refere a mim, ele nunca se refere com carinho para com o meu nome. O meu pai diz verdadeiros impropérios e destrói o meu coração. Irmãos, nós precisamos manifestar o nosso amor, porque nós vivemos num mundo sem amor. O Evangelho nos leva, portanto, a este tipo de amor fraternal, sem fingimento, do coração e ardente. Eu não sei se você sabe. Por que você veio esta noite para participar deste culto? Foi por essa razão. Olha só. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Foi por isso que você veio aqui esta noite. Tudo mais
é erva. Seca a erva, cai a flor. A única coisa que permanece é a palavra regada como água para matar a nossa sede. E eu quero terminar. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada.